Salve galera, eu sou Pedro Pôncio e eu tô aqui para dar continuidade nessa série que tá top sobre escatologia. E hoje nós vamos falar sobre a escola de interpretação pré-milenista dispensacionalista. Vamos então falar sobre o dispensacionalismo para depois falarmos sobre essa escola pré-milenista. O dispensacionalismo é recente, ele surgiu com um cara chamado John Nelson Darby por volta do século XIX. E essa escola de pensamento acredita que a história da humanidade é dividida por dispensações. O que é uma dispensação? Uma dispensação é então um período onde Deus se relaciona com o homem de forma a colocar à prova o homem a partir da sua vontade nas Sagradas Escrituras. E essa dispensação, ela se divide em 7. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, ou seja, antes da queda. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, é posterior à queda e vai até o dilúvio. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, que vai do dilúvio até Babel. A quarta dispensação é então a dispensação patriarcal, que vai do patriarca Abraão até Moisés. A quinta dispensação é a dispensação da lei, que vai de Moisés até o último profeta João Batista. A sexta dispensação, ela vai da ascensão de Cristo até o início da última dispensação, que será o milênio. Então, essa sexta dispensação que antecede o milênio, a qual estamos vivendo, chama-se dispensação da graça. E a última dispensação, é claro, o milênio. Então, vamos lá para a segunda parte dessa escola de pensamento, que é o pré-milenismo. Primeiramente, por que pré-milenismo? Porque o prefixo pré significa antes e milenismo vem de milênio, 1000 anos, ou seja, pré-milenismo, porque essa escola acredita que existe o período da igreja antes do milênio, e ele também acredita que Jesus vai voltar antes do milênio. Vale enfatizar que essa volta de Cristo, ela é dividida em duas etapas, diferenciando-se do pré-milenismo histórico. Nós temos então a primeira vinda sendo o harpazo, ou seja, um arrebatamento invisível em um abrir e piscar de olhos, como está lá em Coríntios. E nós temos a segunda vinda, que seria a parousia, onde Jesus vem de forma visível. Nós vamos falar disso daqui a pouco. O que você precisa entender? Que o pré-milenista dispensacionalista, ele também é necessariamente pré-tribulacionista. Por quê? Porque ele acredita que Jesus retorna nessa primeira fase da segunda vinda para arrebatar a igreja e livrá-la da grande tribulação. Existem as escolas de interpretação, mas todas elas estão em comum acordo com as narrativas e os fatos bíblicos. Quais são os fatos bíblicos? O milênio, a divergência quanto à literalidade do milênio ou se ele é de forma alegórica, a divergência quanto à ordem cronológica dos fatos, mas todos os teólogos acreditam no milênio, acreditam na grande tribulação, acreditam na ressurreição dos mortos e acreditam no retorno de Cristo. Isso é importante você saber. Agora vamos lá, para você entender essa teoria pré-milenista, dispensacionalista e também pré-tribulacionista, que vem de tribulação, ou seja, esse período de um fato bíblico da grande tribulação em um período de 7 anos, você precisa conhecer um pouco a respeito da profecia de Daniel capítulo 9. Se você ler com muita calma Daniel capítulo 9, você vai ver uma profecia a respeito das 70 semanas de Daniel. Essa escola de interpretação interpreta da seguinte forma: segundo os estudiosos, 69 dessas 70 semanas já se cumpriram, restando ainda a última semana da profecia de Daniel. Essa última semana, que são 7 dias, cada dia é equivalente a um ano, ou seja, restam ainda uma profecia a respeito de 7 anos para se cumprir. Esses 7 anos são os 7 anos da grande tribulação, que há de acontecer quando Cristo vier na primeira fase da segunda vinda, de forma invisível, a arrebatar a igreja. Na profecia de Daniel, essa última semana é dividida em duas partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então preste atenção o que acontece diante dessa profecia com a grande tribulação. Essa escola de pensamento pré-milenista dispensacionalista acredita que quando Jesus veio à Terra, ele veio para oferecer esse reino milenar a Israel. Esse reino milenar já era para estar acontecendo
Mas o que acontece? Israel rejeita o Messias. João capítulo 1 vai dizer que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas agora todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O pré-milenismo acredita que quando Israel rejeita ao Messias, o que acontece? Deus então abre um parêntese na história, então abre a porta do evangelho aos gentios, que ele enxerta esse gentio, ou seja, todo aquele que não é judeu, dentro da oliveira verdadeira que é Cristo. Então, ele abrindo a porta do evangelho aos gentios, esse período é chamado de graça, esse período é chamado de período da igreja. E esse período antecede o retorno de Cristo. O pré-milenismo dispensacionalista é então essa escola de pensamento que acredita que nós estamos vivendo esse período da graça, período da igreja, aguardando o retorno de Cristo em duas etapas. Na primeira etapa é então o período do arrebatamento. A novela Apocalipse, que a sua mãe, a sua tia ou até mesmo você já assistiu, o filme Deixados para Trás, onde acontece aquele arrebatamento iminente, onde aviões ficam sem pilotos, onde carros desgovernados porque uma pessoa foi, a outra ficou, o mundo começando a se tornar um caos, com acidentes, com parentes chorando, o jornal noticiando onde estava aquele povo barulhento, onde está que não se vê nenhum irmão, né? E o hino também da Damares, enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. Você deve ter ouvido essa canção. E é exatamente isso que está acontecendo nessa escola de pensamento. Ou seja, quando Jesus vem na primeira fase da segunda vinda, ou seja, de forma súbita, em um abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados, aqueles que forem fiéis a Deus, e então na terra manifestar-se-á o anticristo, começar-se-á um período de 7 anos que será a grande tribulação. Mas olha só que interessante, lembra-se da profecia de Daniel, onde o período de 7 anos é dividido em 2? Será então 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de uma ferrenha e terrível tribulação. O que é que vai estar acontecendo aqui na terra na grande tribulação? Na terra, o anticristo vai se manifestar, o anticristo vai vir com uma falsa paz, mostrando que ele é um governo muito importante. Ele vai tentar resolver o problema da paz mundial e posteriormente vai conseguir. Eles vão unificar as religiões do mundo, ele vai se assentar no trono de Davi, ou seja, no templo lá em Jerusalém, ele vai ser adorado como Deus e as pessoas vão acreditar nele. Só que no final dos últimos 3 anos e meio, ele então vai revelar a sua malignidade e ele vai começar a atormentar os homens e perseguir a igreja. Aqueles que ficaram, ou seja, que não foram arrebatados por algum motivo, ou porque pecaram, ou porque eram infiéis a Deus, ou porque estavam desviados, essas pessoas ainda terão possibilidade de salvação se elas morrerem não negando a fé em Cristo. É isso que acontecerá aqui na terra. Mas o que acontecerá então nesses 7 anos no céu? Nos primeiros 3 anos e meio do céu acontecerá o que nós chamamos na Bíblia de as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento da noiva, a igreja, com Jesus Cristo, a grande festa, a grande ceia. Nos últimos 3 anos e meio no céu, acontecerá então um momento de galardoar aqueles que foram fiéis, aqueles que trabalharam para Deus aqui na terra, aqueles que fizeram obras aqui na terra. O que acontecerá então no final da grande tribulação? Olha que interessante, na terra as nações vão se voltar contra o povo judeu, a nação de Israel. Haverá uma guerra chamada de Armagedon e então Cristo virá a segunda vez de forma visível. Ele virá nos céus em glória com a igreja e ele então salvará a nação de Israel, punindo então todos aqueles que se voltaram. Jesus vai vencer as nações e Jesus vai vencer Satanás, essa guerra chamada de Armagedon. Jesus coloca então seus 2 pés no Monte das Oliveiras e promove salvação a Israel. Você precisa entender algo importante. O quê? Que quando Jesus vence essa guerra chamada Armagedon, inicia-se então o período milenar chamado de milênio. Agora vem uma pergunta: quem é que vai participar do milênio? Deixa eu anotar para você. Aqueles que foram arrebatados, claro que voltaram com Cristo para salvar Israel. O povo de Israel também vai participar do milênio. Todos aqueles que morreram na grande tribulação e não negaram a fé em Cristo vão participar do milênio. E outra coisa, aqueles que não se rebelaram contra Israel também participarão do milênio.
As pessoas que se rebelaram, as nações que se voltaram contra Israel, não participarão do milênio, muito pelo contrário, elas serão lançadas no lago de fogo, aguardando o grande e último julgamento que vai acontecer no final do milênio. Agora a pergunta que não quer calar, o que será o milênio? E eu quero dizer para você, anote aí. No milênio acontecerá esse período de 1000 anos de paz e prosperidade. Imagine você, a terra, sem Satanás, sem os seus demônios e sem essa maldade que nos atormenta. Imagine um reino onde durante 1000 anos é Cristo quem vai reinar, é a igreja junto com Cristo quem vai governar as nações. Então, esse período, a Bíblia é enfática em dizer que o leão e a ovelha pastarão juntos. A fauna, a flora também vão sofrer os benefícios do milênio. O deserto vai florescer. O mundo será um grande paraíso durante 1000 anos. Mas olha que interessante. No final do milênio, Satanás ainda será solto. Lembra que ele está lá aprisionado durante 1000 anos? Por que ele será solto? Porque durante o período de 1000 anos, muitos filhos vão nascer que não conheceram a provação, que não foram testados na sua fé. Então, como assim eles vão ser salvos sem ser testados na sua fé? Por isso, no final do milênio, Satanás será liberto para atormentar a terra. Então, ele vai poder colocar as pessoas contra Jesus, contra o reino de Deus. Aqueles que cederem à tentação de Satanás formarão um grande exército para mais uma última batalha contra Cristo e a igreja. Nesse final do milênio, Cristo então vence Satanás, é óbvio. Cristo vence todas as nações rebeldes que se rebelaram contra Cristo e a igreja e Israel. E então dá-se-á o grande e último julgamento. Olha que interessante, nesse último julgamento, aqueles que perderam a batalha para Jesus, junto com Satanás e seus anjos, serão então lançados no lago de fogo e entrarão para uma eternidade de tormento. Aqueles que não negaram a fé em Cristo e aqueles que morreram confiando em Cristo, ressuscitarão e entrarão para o estado eterno. Esse se chama o grande julgamento do trono branco, onde haverá os condenados e os salvos entrarão para um estado eterno com Cristo, com a igreja e com Israel. É isso aí, galera. Deus abençoe. Crie expectativa, porque a nossa conferência vai ser animal. Deus abençoe.